Olá, estamos de volta e hoje aqui direto de Belo Horizonte, direto da sede da Transforma Saúde, mais um podcast Transforma com Vida e hoje com um profissional, um executivo de altíssimo nível que atua em todo o Brasil, tem um vasto conhecimento, a gente tem muita alegria de estar aqui hoje com Leonardo Fernandes, exatamente para a gente fazer aquele bate-papo descontraído, a gente já sabe que ele é um executivo de alto nível, um profissional que é uma referência nacional na implantação da RN 518, nas boas práticas de governança em cooperativas médicas, em alta gestão. A gente vai conversar um pouco sobre tudo isso hoje, mas daquele jeitinho nosso também saber quem é ele, o que está por trás desse profissional de saúde, e que exatamente possa inspirar os profissionais da saúde. Esse é o objetivo desse podcast, exatamente, não tem nenhum objetivo comercial, e sim para conhecer os executivos de saúde e o que está acontecendo, qual é o propósito e trazer esse bate-papo muito gostoso para vocês. Não é isso, Dani? Conta um pouquinho quem é Leonardo aqui. Exatamente, Léo. Bom dia novamente. Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite. Agora, conhecendo um pouquinho do Leonardo, vamos ler sobre o currículo do Leonardo. Administrador de empresas e contador. Especialista em planejamento e gestão tributária. Contabilidade e controladoria. Gestão pública, governança corporativa e gestão estratégica. Membro do IA. Experiência em cargos de liderança, atuando em todos os subsistemas administrativos, financeiros e GRC, em empresas de grande porte, como Votorantim, Companhia Brasileira de Alumínio, BRF e Unimed Belém. Atualmente, atua como superintendente administrativo financeiro da Unimed Natal e, além disso, é consultor de GRC da Transforma Saúde, estando com a gente em vários projetos, em cooperativas, em autogestão. Então, gente, um profissional realmente ímpar aqui hoje com a gente. Léo, seja muito bem-vindo e muito obrigada novamente. Obrigado, agradeço o convite, gratidão, muito feliz de estar aqui com vocês, na sede aqui da Transforma, em Belo Horizonte. Feliz de estar em Minas Gerais também, esse final de semana, né, minha terrinha. Todo mundo acha que o Leonardo ele é paraense, ele é nordestino, já trabalhou em todas as regiões do Brasil. Eu acho assim, não, será que ele é mineiro? Mas é só abrir a boca, né? Mineiro, a gente abre a boca e fala, é mineiro, não é mesmo? O mineirinho entrega, né? A gente já fica ali olhando o pão de queijo meio atravessado. Não é? Broinha de milho. Broinha de milho. E eu tive a oportunidade, né, graças a Deus, ao longo aí da vida e da carreira, de residir em quase todas as regiões aí do Brasil. Só não residi ainda na região sul, né, mas Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, a gente já atuou. Falta só o Sul agora. Eita, aí ó, só falta o Sul. O Leonardo, queria também te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui. Em especial por fazer parte desse propósito da Transforma Saúde. A Transforma, o nosso objetivo, ele está muito ligado a um propósito que é de fazer parte da transformação do sistema de saúde. E a gente entende que as entregas dessa transformação, ela não está só numa consultoria contratada, né? Mas o que a gente vai fazer além disso, né? Para mudar a vida das pessoas, encantar, né? Exatamente quem está lá na linha de frente, o próprio paciente ou beneficiário que utiliza os serviços de saúde. Para a gente é muito claro que nós trabalhamos para essas pessoas e nós apoiamos os nossos clientes a performar. E você faz parte disso. Tá aqui conosco, eu queria muito aproveitar esse momento e agradecer por liderar toda essa frente técnica aqui de implantação da governança corporativa. Nós estamos preparando vários clientes aqui na implantação da RN 518, das operadoras de saúde, governança, risco, compliance, controles internos, e é sensacional ver o trabalho que você está liderando aqui junto do nosso time, viu? Muito obrigada de coração. Feliz por fazer parte da história da Transforma Saúde, né? Uma empresa muito séria, muito ética, né? Tem isso engajado nos seus valores, né? Dos seus sócios, e só gratidão por fazer parte aí desse time forte. Acho que eu aprendo
bem mais do que ensino aqui, né? Tenho aprendido bastante com vocês. Todo mundo aprende, né, Léo? Cada dia mais a gente aprende. Com certeza. Mas gente, a gente sempre fala aqui, porque todo nosso convidado, quando vem aqui no nosso convite, como um bom mineiro, porque mineiro gosta de muita prosa e também mesa farta, não é isso? E a gente fala assim, eu convidar, o que você gosta de comer, o que nós vamos fazer? E o Leonardo, como um bom mineiro, suquinho de laranja, uma broinha de milho, um pãozinho de queijo, para ele matar a saudade, porque hoje ele está no Nordeste, né? Está morando lá em Natal. Então, hoje, a nossa degustação aqui, para nossa audiência saber, a gente está hoje degustando um cafezinho da manhã mineirinho. E aí, para começar já o nosso bate-papo, a nossa conversa, todo mundo conhece o executivo Leonardo, né? Um profissional de alto impacto, isso é muito claro, o mercado já sabe, né? Quem tem experiência, né, de conhecer você e seu trabalho, já sabe, é nítido. Se for traduzir em uma palavra, o Leonardo é responsabilidade, ética, resultado. É o cara do resultado, ele vira resultado onde ele passa. E aí, para começar aqui a conversa, o que está por trás desse profissional que gera resultado? Né? Quem é Leonardo? Qual é a sua história? Conta pra gente. Então, vamos lá, Priscila. Sou mineirinho, né, nascido em Vazante, Minas Gerais, uma cidade aqui do interior de Minas. Nasci em Vazante, morei na cidade vizinha até os 12 anos, a cidade de Lagamar, né? Depois retornei aí para Vazante. 39 anos, casado, né? Sou casado com a minha amada Rejânia Araújo, é uma talentosa esteticista. Sou filho de Damares Fernandes, também esteticista. Olha. Meu pai, João Fernandes, é um alfaiate, bem conceituado já na região, bem conhecido. Tenho 2 filhas, né, Yasmin e a Evelyn. Tive um irmão também, chamava Nardelli, faleceu aí no ano de 2006, era deficiente físico, né, viveu conosco aí por 20 anos, né, 20 anos bem alegres. E tenho alguns hobbies, né? Gosto aí bastante de pedalar. Eu esqueci, né? Eu ia falar isso na entrada. O atleta, porque, gente, pedalar não é pedalar ali, dar volta na Lagoa da Pampulha, igual a gente faz aqui em Belo Horizonte, 18 quilômetros. É pedalar, né? 100 km. Junto da amada Rejane, que a gente vê muito, né? É um hobby de família. Pedalar é muito bom, né? Pedalar ali, você, além de ser saudável, você tira ali o estresse do dia a dia, você se engaja com a natureza. Então é muito bom, é maravilhoso. E assim, na medida que a gente tem um tempinho, a gente está pedalando. Que é o momento de extravasar, né? Extravasar também. E eu cresci nessa região do interior de Minas. É uma região longe dos centros urbanos, né? Então, uma situação ali nos anos 80 e 90 de pouca infraestrutura na região. A gente tinha um irmão deficiente que carecia muito de cuidados médicos. Então, a gente tinha que deslocar muito para Brasília, Hospital Sara Kubitschek, Uberlândia, outros centros, e muita dificuldade financeira também nesse período, né? Era uma coisa comum nos interiores, né? Essa dificuldade. Ainda a gente não tinha um contexto tão industrial que a gente tem hoje, e foi uma vida difícil, né, mas foi uma vida muito boa, muito feliz. Cresci num ambiente aí cristão, protestante, presbiteriano, e a gente vê ao longo do tempo tendo oportunidades de conhecer o Brasil, de morar em outros lugares, mas eu não tenho nada para reclamar da minha infância. Foi uma infância muito boa. Acho que a vantagem de crescer no interior é que a gente pode brincar na rua, pode correr na praça, não tem criminalidade, são boas cidades, aconchegantes, né? Então isso... E a história, né? Eu sou itabirana de coração, eu amo falar que de onde eu vim, o interior, é brincar na rua, é a poesia, né? Ali a gente vive ainda, né? Carlos Drummond de Andrade, e a gente chega na capital, que é onde eu moro hoje, a gente fala assim, nossa, mas é tão gostoso, porque você conhece todo mundo, né? Ah, é fulano do posto de gasolina, é o Beltrano de tal lugar, né? Isso é muito gostoso, a essência do interior, né? Quem viveu sabe o que a gente está falando. Com certeza, e estudava escola pública na época, conhecia todo mundo, né? Os
os meninos de hoje, né, as crianças de hoje não sabem o que é isso, né? Não conseguem nem brincar na rua hoje mais. Eu ia até completar isso, porque eu sou de BH mesmo. Só que na minha infância, alguns anos atrás, ainda se brincava na rua, ainda você tinha escolas públicas muito boas, que você conhecia, você tinha um ensino bom, mas o mundo mudou, né, gente? Então, Com hoje em certeza. dia, realmente, eu acho que as crianças não sabem o que a gente viveu lá atrás. Essas brincadeiras de rua, de ficar na porta de casa, em grupinho, em rodinha. Exatamente. E era um outro contexto, né? Esse foi um período difícil, porque meu pai era alfaiate, e anos 90, principalmente, foi o boom da indústria da moda, né? Começou a produção em massa de roupas, né? Aquele ambiente industrial, e ele, como alfaiate, teve que se reinventar também, né? Aquilo da roupa personalizada, a questão de consertos, ele teve que se adaptar ao mercado também. Isso é uma coisa que eu observei muito. E nesse período que a gente tinha o meu irmão, minha mãe não trabalhava, né? Tinha que ter dedicação integral. E logo quando ele faleceu, aí que ela se dedicou à estética. Mas foi um período difícil, né? Mas foi um período inspirador. Meu pai é um homem muito honesto, né? Trabalhador. E isso acaba inspirando, né? A gente a buscar aí uma carreira com esses valores, né? Então, minha mãe também teve aquele período de dedicação ao meu irmão, né? Então, viveu muito bem nesse período. E saudade e gratidão, né? Eu acho que se todo mundo tivesse a oportunidade de ter a infância que eu tive, acho que o mundo seria melhor. Né? Foi uma infância muito boa. Mas você tem agora a oportunidade de fazer isso para suas duas filhas, né, Léo? Sim, a gente tenta, né? A gente corre atrás. E o ambiente hoje é diferente, né? A gente às vezes foca muito em dar boas condições financeiras, né? Estudar filhos em escola particular, mas acaba faltando tempo de qualidade às vezes, né? A gente acaba trabalhando aí 8, 10, 12 horas por dia, o mundo é muito corrido também, e é diferente do passado. No passado a gente tinha mais um tempo de qualidade, era menos celular, menos computador, mas a gente vai tentando conciliar isso nos dias atuais, né, e tentar repassar esses valores aí para as crianças. Isso é muito importante, porque você é um executivo de alto nível, né? E eu tenho certeza que os grandes executivos passam por isso. Às vezes acham que é muito fácil, né? Estar lá em cima e ninguém sabe o que está por trás, né? A gente está defendendo muito o Work-Life Integration, que é exatamente isso, você conseguir integrar a vida pessoal com a vida profissional, né? E como é que é isso? Acho que é legal você trazer como é que você consegue fazer isso, né? Essa integração da sua vida pessoal com a vida profissional. Você falou, pegar um gancho disso. Como é que é isso? Então, eu acho que hoje é um pouco mais complicado, né? Principalmente se você for um generalista, né? Dentro das empresas. O ambiente de saúde suplementar, ele é um ambiente um pouco melhor do que um ambiente industrial. O ambiente industrial ele é um pouco mais pesado, mais concorrido, você tem que se dedicar um pouco mais. Na saúde suplementar a gente ainda consegue ter um equilíbrio melhor entre vida profissional, né, e vida pessoal. Mas é difícil, né? Não é fácil, principalmente quando você tem algumas situações exógenas, né? Construção de hospital, implantação de sistema, a própria pressão por resultados, né? A gente vive um momento difícil na saúde suplementar, né? Por todo o contexto do ambiente, então isso acaba dificultando um pouco esse equilíbrio profissional e pessoal, mas num cenário geral isso é melhor na saúde suplementar, eu considero, do que na indústria por onde eu já passei. A gente consegue equilibrar um pouquinho melhor isso. Nos bastidores, Léo, você disse uma coisa muito interessante. Seria bacana se a gente conseguisse equilibrar ali de segunda a quinta um trabalho, vou até mais tarde, né? Tem aquele momento, mas a sexta, o fim da sexta e o sábado e domingo eu vou me dedicar integralmente à família, né? Sim. Porque quando a gente está fazendo alguma coisa, você tem que focar naquilo ali. Então, se você tá com a sua família, você vai focar naquele momento com eles.
Então, se conseguir realmente equilibrar esses pontos... Com certeza. A gente ainda trabalha aí 44 horas semanais, né? Diferente aí de alguns países europeus, mas faz parte. Eu acho que a gente tem que ter um tempo de qualidade com a família. Uma das minhas metas, né? Buscar esse tempo de qualidade, mas sem perder também a qualidade das entregas no trabalho, né? Acho que esse é um grande desafio, né? Ter esse equilíbrio. E bons ambientes de governança corporativa trazem esse equilíbrio, né? Bons ambientes organizacionais, bons controles internos, né? Evitam que ocorram problemas que vão tomar o seu tempo aí dentro da organização. Então, acho que isso é importante. Eu acho que a própria RN 518, RN 507, isso é o intangível da norma, né? Você acaba tendo conquistas para a organização nesse ambiente de controle interno que você não tinha antes e que minava o tempo dos executivos, né? O executivo ele tem que se dedicar àquilo que é importante na organização, a estratégia e não a operação. Então, se você tem uma operação desajustada, sem risco, sem controle interno, sem compliance, sem gestão, isso acaba se refletindo no tempo dos executivos e na falta de qualidade da gestão no futuro. É muito claro, assim, as discussões de mercado, né, das lideranças. Liderança 4.0, já está na 20.0 já. E a grande discussão, que talvez é o ponto principal, que para mim menos é mais, né? O que o executivo ele precisa de pensar? Na produtividade, né? É o simples, se tiver produtividade, ele vai conseguir o tempo para o trabalho, o resultado de alto impacto. Eu vejo o grande desafio do momento de ter lideranças com essas skills, né? Que é exatamente ter o drive da produtividade, de chegar... Porque senão ele vai perdendo muito tempo no dia a dia, né? E acaba trazendo essa explosão do borderline, né? Questão de saúde mental, porque tem que gerar o resultado. A gente está no mundo do metaverso. Acabou, é tempo, é tudo toda hora, é resultado e acabou, né? Eu acho que isso tem chegado, né, ainda em pílulas na saúde suplementar, né? Quando a gente compara com a indústria... Na indústria eu tenho Lean Six Sigma, eu tenho SOX, né, eu tenho estudo de tempos e movimentos, eu tenho uma série de ferramentas de gestão que ajudam, né, a melhorar esses quesitos. Na saúde suplementar isso ainda é novo, isso ainda está chegando, né, mas a tendência é que chegue cada vez mais forte e isso vai mudar o ambiente. A normatização na indústria ela é muito mais forte. A gente já tem tudo normatizado, tudo mapeado em BPMN, e quando a gente chega na saúde suplementar, isso ainda está muito inicial, né? Aquelas operadoras que já tem ali ISO 9001-2015, que já tem uma ONA, que já tem alguma certificação, já estão um pouco mais evoluídas. Agora tem muita operadora ainda que não tem nada, não tem nenhum planejamento estratégico ainda, né? Então, acho que esse ambiente ainda carece, né, de ter uma equalização ali de nível com a indústria nesse aspecto. Ô Léo, e olhando essa visão, a gente olha o seu currículo, você veio de indústria, né, e de grandes empresas, e hoje você está na saúde. Como que foi essa transição de indústria para a saúde suplementar? Então, ela foi tensa, foi uma transição assim, que aconteceu naturalmente, mas que me causou estranheza, né? Quando eu cheguei na saúde suplementar, inevitavelmente a gente compara, né? E a gente percebe que a indústria está muito além, né? Aí quando eu trabalhei principalmente em mineração, e mineração e metalurgia é um ambiente, é um segmento muito evoluído em quase todos os aspectos, né? Com grandes empresas, grandes players mundiais, né? E quando a gente chega na saúde suplementar é um pouquinho mais complicado, né? Então é um ambiente diferente, níveis distintos de governança. Então a gente tem um modelo societário hoje nas cooperativas, principalmente, onde elas são independentes societariamente,
né? Elas compartilham rede, compartilham marca, e aí você tem níveis diferentes de evolução em aspecto de governança, de GRC, de gestão. Então foi uma transição assim complexa. Eu iniciei a carreira no Grupo Conservo, fiz carreira no Grupo Votorantim, principalmente. Então, trabalhei na Votorantim Metais, no segmento de zinco. Trabalhei também ainda dentro da Votorantim na Companhia Brasileira de Alumínio, que é o segmento de alumínio, né? Era, na época, a maior empresa do grupo. Tive passagens aí pelo Grupo SSMA, pela BRF, né? Pela Brasil Foods, e depois fui aí para a saúde suplementar. A maior parte da carreira foi na Votorantim, foi a minha escola, né? Uma empresa formidável, né? O Dr. Antônio Hermídio, que foi o patrono ali, um homem brilhante, né? Então foi um período de muito aprendizado na Votorantim. Eu digo que foi melhor do que todas as faculdades que eu fiz, foi o período ali dentro. E quando a gente chega na saúde suplementar, a gente quer aplicar tudo aquilo que a gente viu na indústria na saúde suplementar. Só que o time é um pouco diferente, né? A estrutura organizacional e de governança também é um pouco diferente. E quando veio a RN 518, eu vi aí uma luz, né, para poder isso crescer de uma forma sustentável e natural dentro das operadoras. Só fala assim um time um pouquinho para audiência, porque a gente tem a audiência da saúde suplementar e tem do SUS, tem a turma que atua em operadora de saúde, em hospital. O que é RN 518? Só a sopa de letrinhas ali para saber que lei é essa, né? Só fala assim um briefzinho do que é, que gente, eu não vou ser besta de falar porque eu tô na frente do especialista. Então eu não vou nem bicar o que é. Só para brifar antes o que é e continuar. Perfeito. Acho que ao longo dos anos, né, desde que foi constituído o Comitê Permanente de Solvência na ANS, a ANS ela vem percebendo a quantidade de operadoras que vinham sendo liquidadas, né? Então foram 119 operadoras liquidadas no estudo da DIOP, né, entre, se não me engano, 2012 e 2018. E quando uma operadora é liquidada, fica lá a carteira e fica o problema, né, do atendimento aos beneficiários. A ANS acaba tendo que apoiar na resolução, né, da situação. E quando foi se investigar, a maioria dos casos era ausência de gestão, falta de confiabilidade das demonstrações contábeis, falta de gestão de riscos, de controles internos, de compliance. E daí veio lá a consulta pública 67, RN 443, e depois, agora, né, mudou o número, RN 518, que traz a proposta de governança corporativa, né, e GRC para as operadoras de plano de saúde. A ANS segregou lá em práticas mínimas e práticas avançadas. Então, o foco dela foi riscos e controles internos, né, que são as práticas mínimas, é onde ela viu que estava ali o principal problema. Ela ofereceu benefícios, né, na redução do capital regulatório para quem implantar. Eu acredito que no futuro a ANS vai oferecer mais benefícios para quem partir para as práticas avançadas, né? Ela está normatizando esses riscos, criou um modelo diferente do modelo atual aí de margem de solvência, e de um lado ela exigiu a implantação da governança e do outro ela ofereceu o benefício da redução do capital. E eu acho que foi um bom movimento, eu acho que foi um marco de governança, né? Assim Sim. Como nós tivemos outros marcos de governança lá com Robert Monks, relatório do encontro da OCDE, SOX, né? Também foi um marco no Brasil para a saúde suplementar nesse quesito. E eu acho que a tendência é que isso melhore, né? A ANS olhou o modelo da SUSEP, que é um modelo bem evoluído, do Bacen, e a tendência é que essa exigência de governança ela seja cada vez maior, né? E eu acho que foi um movimento importante, foi um movimento em pílulas, né? Não foi a ANS não chegou e exigiu tudo de uma vez só. Então acho que ela foi inteligente nesse sentido. Ela sabia que as operadoras teriam que investir em estrutura, então ela ofereceu a redução do capital regulatório, valorizou a figura do atuário também no cálculo do capital baseado em risco, que é uma figura importantíssima dentro das operadoras de saúde, e isso é o que a gente já tem na indústria, né? Então, quando a gente observa o concorrente, principalmente,
é quase uma disputa injusta, né? A gente tem concorrentes hoje das cooperativas, tem SOX, né? Tem certificação da lei Sarbanes-Oxley, tem SAP, usa sistema SAP. Nós sabemos que sistemas é uma dificuldade hoje na saúde suplementar, né? Então tem operadora que tem 3, 4, 5 sistemas. A gente não tem um sistema único consolidado como um SAP na indústria, né? Então a gente tem essa carência ainda na saúde suplementar e no ambiente hospitalar. E esse concorrente, por ter esses benefícios, né, ele acaba saindo um pouco na frente das cooperativas, e que eu acho até injusto, né? Esse jogo, as cooperativas, elas têm ali o benefício da redução do imposto de renda, né, no ato médico, no ato cooperativo principal. Mesmo assim, a gente tendo esse benefício, muitas cooperativas têm dificuldade ainda com a Receita Federal, fiscalização, ela questiona os critérios, às vezes, da segregação dos atos. Então ainda existe aquele receio sempre, né, da Receita vir e fazer algum tipo de autuação, e esse é o benefício de ser cooperativa, a redução no imposto. Mas em contrapartida, o concorrente ele pode abrir capital, ele tem um centro de serviço compartilhado, ele tem SOX, né, acho que SOX as cooperativas ainda podem buscar, ainda tem essa oportunidade, tem um CSC, né, um centro de serviço compartilhado. Então, por exemplo, na minha experiência de Votorantim, de BRF, existia um centro de serviço compartilhado. Então, eu tenho um controller para toda a empresa, eu tenho um contador para toda a empresa, um gerente financeiro para toda a empresa, contabilidade centralizada, financeiro, RH. Então, tudo isso reduz custo. Nas cooperativas, a gente tem essa estrutura hoje em cada singular, ou às vezes na federação, né, pela questão societária, da independência, né, de cada singular. Então, é um jogo que, na minha opinião, né, como executivo, é injusto e desleal para as cooperativas. Então, se você tem um CSC, você tem SOX, você pode fazer um IPO para captar recursos no mercado, é muito mais fácil o jogo. E se fosse diferente, a Marco Unimed é a maior cooperativa médica que existe no mundo, né? Considerada a maior. Você imagina ela numa bolsa? Exatamente. Seria extraordinário. Exatamente. É a maior cooperativa do mundo. É uma cooperativa que prima pela qualidade do atendimento, porque os médicos são cooperados, são donos. Mas é um jogo difícil, né, contra o concorrente. E a vantagem das cooperativas médicas é que, se uma cooperativa médica é liquidada, outra vem e assume ali aquela carteira, a federação, a confederação, né? O risco, literalmente, para a sociedade, ele é baixo. Ele é baixo. Então, para a sociedade, o risco é menor. Para a ANS, também fica facilitado o controle. Agora, vamos imaginar uma operadora aí de mercado porte da Mil, da Notre Dame, da Apevida, se ela for liquidada. O que vai ser feito com a carteira dela? Né? Então, a quantidade de beneficiários que podem ser prejudicados. Quem vai conseguir assumir uma carteira aí com 3 milhões de beneficiários, 5 milhões de beneficiários? Isso é quase impossível. Então, eu acho que as cooperativas médicas, elas trazem segurança para o mercado da saúde suplementar, para o ambiente governamental. Imagina esses 3 milhões de beneficiários aí de uma operadora dessas indo para o SUS. Né? O que caos que não seria. Então, acho que a ANS e o governo ele tem que olhar com carinho para as cooperativas médicas. Né? A gente emprega muita gente, a gente dá o trabalho médico, a gente transforma, né, tecnologicamente o mercado, mas é um jogo injusto. Então, um outro tema importante, inovação. Né? A Apevida, quando ela inova para todas as suas unidades. Notre Dame também, as demais também. Agora, as cooperativas médicas, elas têm uma inovação descentralizada, porque é um ambiente político que é mais complexo, mais difícil de você inovar de uma forma centralizada. Então, esse custo dessa inovação descentralizada
ele é prejudicial. Você vê que aí é a oportunidade das cooperativas frente à concorrência, na sua visão? Eu acho que o modelo societário, né, da lei das cooperativas, né, da 5764, é um modelo ainda antigo, é um modelo que precisa de uma atualização com urgência. As cooperativas deveriam, né, ter oportunidades aí de se juntar, de abrir capital, de ter outras oportunidades aí de captar recursos no mercado, de poder centralizar de uma forma mais fácil as suas operações, as suas atividades, porque elas têm um ambiente político a ser administrado, né? Então são muitos donos, e quando você tem muitos donos é sempre mais complexo a administração, você ter consenso, né, mesmo com todas as decisões aí colegiadas. Então a ANS ela tem que pensar num modelo societário, né, junto com o governo, para as cooperativas que facilite isso, né? A gente vê as próprias cooperativas aí de crédito, elas são balizadoras do mercado. Né? A gente não fica hoje no Brasil na mão de grandes bancos, né? A gente tem Sicredi, a gente tem Sicob, Unicred, entre outros que balizam o mercado e muitas vezes oferecem aí tarifas mais baixas do que os grandes bancos, e eu enxergo, né, as cooperativas médicas da mesma forma. A gente é um balizador do mercado, somos importantes dentro do ambiente da saúde suplementar, e a perenidade, a sustentabilidade dessas operadoras é vital para o ecossistema de saúde no Brasil como um todo. E o grande desafio do momento é esse aumento de custo, né? A gente está vendo aí um game, fusões, aquisições, não apenas no contexto das fontes pagadoras, mas também na rede hospitalar. Então, essa moeda está rolando aqui no Brasil. E, em paralelo, para quem é operadora de saúde, tá lá o rol taxativo, o TEA, né? A questão de aumento de sinistro muito alto a partir daí. Eu me preocupo muito com a qualidade, né? Como é que a gente está pensando ali no propósito maior que é o paciente beneficiário, isso tudo acontecendo. Como é que você enxerga isso enquanto executivo, né, de mercado que trabalha muito com resultado? O que você está enxergando assim, para a sustentabilidade desse mercado que ele está caminhando? Então, nesse sentido, eu acho que a ANS tem que olhar com um pouquinho mais de inteligência e pensar, às vezes, nas decisões, né? A gente olha o ano de 2020 com a pandemia. As cooperativas e as operadoras como um todo tiveram excelentes resultados, mas esses resultados foram fomentados, né, pela redução de procedimentos eletivos devido à pandemia. Então, nós imaginamos que a sinistralidade ela voltaria a crescer, né, a utilização, mas não no ritmo que veio, né? Veio toda a demanda represada, mais custos de Covid. A gente tem um aumento de sinistralidade no Brasil hoje. Isso está acontecendo, a gente está tentando entender os motivos, né, que isso vem acontecendo. Os próprios custos aí de teste Covid, RT-PCR, teste rápido, tudo que veio ali no pacote, internações, isso veio de uma forma muito abrupta, né, após a pandemia. E a ANS ela vai lá na RN 518 e ela te pede, né, para você prever o seu cenário econômico, né, dos seus ativos e passivos na operadora para os próximos 2 anos. Por que ela fez isso? Ela entende que no passado, né, nessas operadoras liquidadas, não existia um planejamento olhando para frente. Então, olha, eu quero que você tenha um orçamento para os próximos 2 anos, uma DRE pelo menos para os próximos 2 anos. Eu quero que você olhe o seu balanço patrimonial prevendo o que vai acontecer nos próximos 2 anos. Só que ao mesmo tempo que ela pede isso na norma, ela vai dar um reajuste negativo de 8,19%, que ninguém espera em planejamento nenhum. Então, que teve uma baixa utilização também em 2020, né? Teve uma baixa utilização, mas ela criou um critério, né, para ter esse reajuste, mas ela teve dificuldades agora para aplicar o reajuste positivo, certo? Por quê? Porque ele foi muito alto, foi o inverso, a sinistralidade, e aí tem questionamento judicial, né, acaba subindo aí as instâncias de judicialização.
tem deputado querendo mexer lá na lei. Então, a ANS precisa fazer isso de uma forma mais controlada. Então, no net ali do reajuste negativo e do positivo, a gente teve um net de mais ou menos 6%, 7% no máximo, o que não cobriu os custos assistenciais, o aumento do período. Então, isso aliado, né, aos custos de TEA, que estão explodindo aí no custo das cooperativas, custo de Covid, a questão do rol, né? Então todo dia são inclusos aí novos medicamentos, novos procedimentos no rol. Isso tem custo, né? Então quando a gente tem uma pequena conquista que é ter pelo menos o rol taxativo, já mudou de novo. Então a sustentabilidade das operadoras precisa ser encarado de uma forma diferente pela ANS. Mas você não acha que a gente precisa de pensar na gestão e na eficiência também? No movimento de melhor performance para o sistema de saúde, porque tudo isso vai tangibilizar também na melhor experiência, na melhor qualidade, porque a gente está discutindo muito, agora veio, né, que deve estar lá com você também, que eu acho que o desafio da mesa dos gestores hoje é piso salarial da enfermagem. A enfermagem, ela lutou a vida inteira para ter esse reconhecimento. E agora que ela tem esse reconhecimento, colocou a mão na taça, todo mundo, agora não tem como pagar, ninguém previu isso. Mas em contrapartida, se a gente for olhar ali o mapa assistencial da ANS, a utilização, a frequência, os estudos mostram de desempenho assistencial, o que a gente também consegue através de uma gestão efetiva, de uma melhoria da qualidade assistencial, de protocolos, diretrizes, né? Você também trazer uma economicidade baseada na melhor gestão, né? Uma gestão muito efetiva ali na utilização do sistema de saúde. Você não acha que também precisa, né, desse pensamento dos gestores no sentido de melhor desempenho assistencial, de melhor qualidade? Porque quanto melhor a qualidade, quanto melhor esse investimento de qualidade, com certeza maior vai ser a economia, né, desse sistema de saúde. E essa parte, né, essa fatiazinha também, você não acha que também tem que colocar nesse tempero aí, né? Então, Priscila, essa situação da gestão, eu acho que nós ainda temos muitas oportunidades ainda dentro das operadoras de plano de saúde. Eu acho que isso vai chegar também naturalmente com a própria implantação da governança, das normas, né, de certificações como SOX, ISO, entre outras. Agora, para melhorar a gestão e melhorar a qualidade também da assistência, a gente precisa verticalizar. Verticalização é o caminho, e para isso ocorrer a gente precisa ter lucros, precisa ter sobras nas operadoras para poder viabilizar, né, a construção desses recursos. E no momento a gente ainda tem uma regulação, a gente ainda necessita de um capital regulatório muito elevado dentro das operadoras de saúde. Então, com a chegada do capital baseado em risco, ou de modelos próprios de capital no futuro, eu creio que reduzindo essa necessidade de capital regulatório, a gente possa ter recursos para investir mais na verticalização. E não só na verticalização, mas com grandes parcerias, né? Porque a medicina de grupo, por si só, ela tem dificuldades, ela depende da rede como um todo, né, também das operadoras. Então, acho que grandes parcerias, né, com players especializados naquela respectiva entrega, né, principalmente imagem, laboratório, etc. Oncologia, né, juntamente com recursos próprios bem estruturados nas operadoras, a gente consegue sim entregar uma saúde, né, um atendimento, um acolhimento melhor para o beneficiário que está ali, o cliente que está ali na ponta. Então, acho que isso é fundamental. Na gestão, temos sim muitas oportunidades, mas eu acho que isso vai vir naturalmente. A gente já enxerga um movimento de profissionalização das operadoras, né? Então, muitas operadoras aí buscando se adequar às normas e querendo algo mais, mesmo a ANS às vezes pedindo as práticas mínimas, agora só riscos e controles internos. Muitas já estão partindo para as práticas avançadas. A gente vê um movimento grande também nas operadoras de autogestão,
que para mim também é um segmento muito importante para poder balizar o mercado e para poder garantir a sustentabilidade do sistema como um todo, mas eu entendo que isso vai vir naturalmente. Ainda existem oportunidades, eu acho que na medida que a ANS for apertando o cerco em cima da governança, exigindo um pouco mais, a melhoria de gestão ela vai acontecer naturalmente. Existem grandes profissionais hoje na saúde suplementar, né, como um todo, muitos profissionais que vêm de outros segmentos também, né, e casam esse conhecimento, essa inovação, essa tecnologia que já tem na indústria com a saúde suplementar, e eu acho que isso só tem a agregar. E mesmo a evolução dos médicos que estão na gestão das operadoras. Então, eu trabalho com médicos hoje que discutem comigo provisões da ANS, capital baseado em risco, que você abre uma DRL, conhece ela de cima e embaixo, que entende um balanço patrimonial. Então, a própria evolução dos médicos em fazer gestão, isso tem sido muito bom para o ambiente da saúde suplementar, porque afinal eles são os donos, né, a maioria das operadoras, tanto cooperativas quanto de outros segmentos, elas têm médicos na gestão, foram fundadas por médicos, e o desenvolvimento do médico na gestão, ele costuma ser rápido, né? Eles naturalmente estudam muito e têm um feeling, né, rápido para pegar aí as nuances de gestão. Muitos têm feito pós-graduações, têm buscado, têm dado autonomia para os seus executivos, né, que eu acho que isso é importante, né, tem focado ali na governança no conselho de administração e tem dado autonomia para diretores, superintendentes fazerem a gestão, elencando o sistema de freios e contrapesos que a gente precisa ter no ambiente de governança. Então, acho que tudo isso vai ser um arcabouço que vai trazer gestão, além da normatização, que é aquilo que a gente leva nas nossas consultorias, principalmente. Eu queria botar um tempero antes disso. Vamos lá. Que além disso tudo, que a gente também tem desde mercado, o próprio contratante. E aí eu acho que essa vai ser a virada. Os donos do mercado, né, os donos das empresas, eles estão, antes de contratar, obviamente, vão enxergar preço, qualidade, mas um dos critérios que eu estou vendo grandes empresas fazendo tem uma governança corporativa implantada, esse é fator de decisão para grandes contratações. Exato, e a tendência do mercado, até do setor público, é exigir cada vez mais, né? Então já tem terceiro setor, já tem órgãos públicos que, para você fornecer o plano de saúde para eles, você tem que apresentar o seu programa de integridade. Isso aí. Né? A sua política anticorrupção. Então, tudo isso veio lá com o arcabouço, né, da 12846, né, da própria lei anticorrupção, de tudo que aconteceu no Brasil aí ao longo dos anos, né, nesses aspectos, e isso vai fortalecer cada vez mais o ambiente de compliance, de controle interno, de normatização das empresas. Então, empresas que têm um bom modelo de GRC, que tem SOX, principalmente na seção 404, que tem um programa de compliance bem estruturado, elas vão sair na frente. Isso é natural, né? Eu sou um grande fã de normatização, gosto muito de trabalhar com Lean, Six Sigma, era uma coisa muito comum na indústria. A gente ainda tem hoje aquela centralização, às vezes, em alguns profissionais, na saúde suplementar, por ser um ambiente muito específico. Então, muitas vezes, você tem aquela centralização do conhecimento, né, no feeling daquele profissional. Isso não é ruim, mas dificulta a sucessão, dificulta até a promoção daquele indivíduo dentro da organização, né? Se você não pode ser substituído, você não pode ser promovido. Isso é uma regra básica de gestão. Então, trazer esse modelo de normatização, de você ter política, POP, fluxo, instrução de trabalho, para tudo, né, é fundamental para você tirar essa dependência de profissionais específicos e até para dar oportunidade para os mesmos crescerem dentro do mercado. Então, acho que essa é uma tendência futura, né, contemporânea, que já está batendo na porta. Ou seja, o cerco apertou para todo lado. Então, quem ainda não implantou RN 518, né, toda essa normatização,
fica de olho, porque isso está além de uma normativa, né? Vai estar para a sustentabilidade do negócio, né? Do negócio como um todo. A agência, ela realmente está sendo muito inteligente, eu vejo, sabe, no mercado. Quando a gente fala da norma 518, ela foi revisada, mas ela veio lá com a 443 em 2019. Quando foi em 2020, a antiga 277 foi revisada para 452, que hoje é 507. E o que essa norma ela traz, gente? Praticamente 30% dela está voltado para a rede prestadora, para a gente melhorar a assistência, melhorar a qualidade assistencial, melhorar a segurança assistencial, ter um modelo de pagamento atrelado a valor a paciente, e isso tende a gente fazer o quê? Diminuir o custo assistencial. Então, a gente não vai diminuir o custo assistencial sem trazer qualidade, sem a gente diminuir desperdício, né? Então, achei muito interessante a sua fala, Léo, e ao mesmo tempo eu estou aqui pensando, o Leonardo veio lá de indústria, e hoje eu estou aqui conversando com ele de saúde suplementar. Conversando um pouco sobre assistência, sobre qualidade assistencial, sobre cooperativas. O que você vê, Léo, que a sua jornada, só voltando um pouquinho lá atrás, mas que a sua trilha profissional, a sua jornada acadêmica tem acrescentado para você se tornar esse grande executivo hoje na área de saúde suplementar? Então, acho que a formação acadêmica é um pilar, né? Então, na minha vida pessoal, eu tive um pouco de dificuldade, né, dentro daquele contexto de morar no interior. Eu estudei escola pública, terminei o ensino médio no ano 2000 e fiquei do ano 2000 até o ano de 2004 sem ter condições financeiras de estudar, né, de seguir. E aí vendo os colegas ali estudando, se formando, para estudar tinha que ir para a cidade vizinha, tinha que andar aí 200 quilômetros todo dia. E a partir de 2004, né, que a gente conseguiu iniciar ali no primeiro curso superior, que foi o curso de administração. E daí a gente não parou mais, né? Fiz contabilidade, fiz 4 pós-graduações, e eu acho que o título, né, ele não é tudo na vida. O título é só mais um título. Mas é importante, é o pilar básico para você conseguir desenvolver qualquer atividade dentro da organização, é uma exigência de mercado e faz parte. Então tem que correr atrás. Tive 4 anos, né, de delay para conseguir estudar e tenho planos no futuro para fazer um mestrado, né, profissional, ainda está nas metas aí para o futuro. Mas a formação, ela é importante e você precisa correr atrás sempre. E foi importante na indústria, é importante na saúde suplementar. Até eu busquei a formação em contabilidade também, né? Tem o CRC ativo para poder apoiar um pouquinho. Contabilidade de operadora de saúde é uma coisinha diferente, né? Pela regulação da ANS. E falando um pouquinho das normas, 507 e da 518, a gente observa, né, que a 507, lá na sua dimensão 1, ela pega mais pesado na governança e no GRC. Então, apesar dessa norma oferecer menos benefícios do ponto de vista do capital regulatório até o momento, né, talvez isso mude, ela é práticas avançadas da RN 518. E isso é muito bom. Eu só acho que deveria ter um alinhamento melhor entre as normas, né, para elas estarem ali no mesmo patamar, com as mesmas exigências. Eu acho que a agência poderia caminhar nesse sentido, e eu entendo que a agência poderia também ter mais parceria com os órgãos e entidades no Brasil que cuidam de governança, com o IBGC, com o IA, Instituto dos Auditores Internos, com a LEC, né, entre vários outros, né, o próprio Bracon, o próprio CFC. Então, para ter uma sinergia maior e para poder exigir de uma forma melhor das operadoras a questão de governança, GRC e melhorar as demonstrações contábeis como um todo. Então, acho que falta um pouquinho. Quando a gente olha a consulta pública 67, a gente vê que o IBGC participou, deu várias sugestões, mas nem todas foram acatadas. Então, o IBGC é a referência no Brasil, o IA também, né? O IA compõe o COSO, né?
é um dos componentes do COS, dos patrocinadores. As próprias Big Four poderiam ser envolvidas para contribuir. E eu acho que é o momento, né, da gente pedir governança, pedir GRC, mas pedir da forma certa e tendo uma equalização das normas. Porque às vezes a gente tem dificuldade de interpretar uma norma e a outra e conciliar o que pede. Então, acho que esse é o caminho que a agência tem que tomar, mas só a iniciativa, né, da norma como um todo já foi muito bom para o mercado. Sensacional. Leonardo, aqui a gente está chegando para o fim, e sempre que vem um convidado nosso aqui, a gente não pode deixar faltar essa parte do nosso bate-papo, que é o momento em que o nosso convidado deixa uma mensagem para a nossa audiência, porque, além de tudo, a gente sabe que a gente está inspirando pessoas aqui, né? E é o momento de você deixar uma inspiração mesmo, aquilo que te move, para os executivos de saúde, também para os profissionais que estão galgando, né, crescer e chegar numa posição, por exemplo, até onde você está. Qual é a reflexão que você deixa hoje para os profissionais da saúde? Então, eu acho que a primeira reflexão é ter mobilidade. Eu acho que a mobilidade é algo muito importante na carreira de qualquer executivo. E ela é muito bem vista, né, pelos recrutadores, pelos headhunters. Então, mobilidade é importante. Se eu não tivesse tido mobilidade, talvez eu estava ali na minha cidade de origem até hoje. O que é mobilidade, para ficar? Ter a disposição e a coragem de sair da zona de conforto, né? E residir na região norte, né, no meio do calor e da umidade, e residir na região nordeste, na região sul, e por aí vai. Então, eu acho que sair da zona de conforto, encarar esse ambiente, né, ter adaptabilidade e coragem, né, é importante. Então, você fala da pessoa sair do cantinho onde ela está ali na zona de conforto e morar em diferentes condições, situações. Coragem. Né? Sair de perto da família, né, do conforto, para estar sozinho em diferentes regiões do Brasil. Exato. E de diferentes segmentos, né? Trabalhei em muitos segmentos distintos e isso agregou muito conhecimento, agregou muita coisa, né, no meu currículo. Eu acho que isso é importante. A gente não pode aceitar aí os papéis, né, que a sociedade, né, nos impinge. A gente precisa forjar a nossa imagem, né, no meio dessa sociedade e lutar aí até o fim. Né? Se eu tivesse aceitado, né, de ter nascido numa cidade do interior, de ter nascido pobre, sem condições de estudar, né, talvez eu não teria crescido na carreira. É lógico que tem a mão de Deus, né, nos auxiliando, nos capacitando e nos ajudando, mas tem que lutar, né, tem que lutar. E eu até brinco, né, eu sempre tenho, meu super-herói favorito é o Lanterna Verde, e aí eu tenho o bonequinho dele na minha mesa de trabalho. E aí de vez em quando chega alguém na minha sala e pergunta, mas por que seu herói não é o Superman, né? Não é um outro mais conhecido? Eu falo porque o Lanterna Verde, a força dele vem da energia, né? Que é a energia da vontade. E Albert Einstein falou que existe uma energia muito mais forte que a energia atômica, do que o vapor de qualquer outra fonte de energia, que é a energia da vontade. E é a energia que alimenta o poder dele, né? E ele não tem medo de nada, e é por isso que eu me inspiro nele, né? E eu acho que é importante, eu sou meio nerd ainda, né? Apesar da idade. E eu gosto de estudar bastante também, eu acho que isso é importante na vida de cada profissional, a gente tirar sempre aquele tempinho do dia para estudar, e não se envolver tanto, né, naquelas rotinas do dia a dia que tomam o seu tempo. Eu acho que tempo é um valor hoje que a gente precisa correr atrás, a gente precisa aproveitá-lo bem, né? Então, quer crescer na carreira, aproveite bem o seu tempo, lute, converta a energia da vontade, né, no coração, e Deus vai ajudar. E quando você quer propósito, não tem jeito, né? Tudo que você quer acontece. Basta mover, é a vontade que acontece. Com certeza. Olha, sensacional. Acho que a gente ficaria horas aqui conversando. Queria te agradecer mais uma vez por compartilhar tudo isso, né? A sua história com a gente aqui.
Vou falar para nossa audiência para curtir, compartilhar. Se você conhece alguém que precisa de escutar esse momento, já marca essa pessoa, porque eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ser inspirador, vai abrir muitos debates e a gente gosta muito disso, não é mesmo? E agradecer cada um de vocês. Vou deixar o espaço aqui para vocês também despedirem e depois a gente vai para o nosso fim. Eu só tenho a agradecer a Transforma pelo convite, né? Eu acho que no Brasil hoje se fala e se valoriza muito o agronegócio, né? Isso está correto, o agronegócio é uma locomotiva que impulsiona o Brasil, mas a saúde suplementar também né? E vai continuar sendo, e eu estou muito feliz de trabalhar hoje na saúde suplementar e feliz de estar engajado aqui e participar também da história do Transforma, e muito obrigado aí pelo convite. E realmente, gente, o Léo participa da nossa história desde ali de 2020, é um grande parceiro. Então, primeiramente, Léo, te agradeço por isso, é um prazer imenso ter você no nosso time, contribuindo e transformando, realmente tendo o nosso propósito na veia, né, gente, que é transformar o sistema de saúde, né? Então, primeiramente, agradeço por isso. Segundo, por você ter aceito o convite. E tem uma coisa que eu fiquei te escutando falar desde lá de Vazante, né? Você demorou 4 anos para poder entrar na faculdade. E tem uma frase que minha tia falava comigo quando eu era nova, bem novinha. Ela falava: Dani, na vida não existe você ter sorte. A sorte é quando a oportunidade encontra a pessoa preparada. Então, isso para mim, Léo, ficou muito claro hoje na sua história aqui com a gente. Então, assim, muito obrigada por ter compartilhado isso. E realmente, energia. E energia é isso aí que você passa. Então, assim, muito obrigada. Obrigada, Priscila, novamente. Obrigada à nossa audiência. E é isso. Obrigado, gente. E aquele abraço, um beijo, um queijo, um cheiro para todo mundo e até a próxima. Até.